Reverencias, muchas gracias. Qué alegría poder estar en contacto con ustedes nuevamente para juntos estudiarmos la filosofía de vida, la enseñanza maravillosa de Seichonoye, que predica que el hombre es hijo de Dios, perfecto, maravilloso, exento de pecado, libre de todas las restricciones del mundo fenoménico. Y bueno, como ustedes saben, todas las reuniones empezamos con una oración. Entonces les pido por favor que asuman la posición de oración y vamos juntos entonces, acompañen mentalmente la oración del libro Mis Oraciones, página 94, para eliminar el complejo de inferioridad. Como soy hijo de Dios, soy excelente en todos los sentidos. En la esencia, soy dotado de capacidad infinita, de sabiduría infinita y del amor infinito. Por lo tanto, donde quiera que yo esté, nada es imposible para mí. Mi esencia también se manifiesta cada vez más nítidamente en el mundo concreto. Como soy hijo de Dios, soy excelente en todos los sentidos. En la esencia, soy dotado de capacidad infinita, de sabiduría infinita y de amor infinito. Por lo tanto, donde quiera que yo esté, nada es imposible para mí. Mi esencia también se manifiesta cada vez más nítidamente en el mundo concreto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros. Muchísimas gracias a los amigos de todo Latinoamérica, amigos de Brasil también. Hoy vamos a tener la alegría de estudiar un libro hermosísimo de autoría del profesor Junji Miyaura, Los 5 cuerpos del ser humano. Este libro es algo así impresionante, ¿no? Porque él nos habla que nosotros como hijos de Dios vamos a estudiar la esencia, ¿no?, del hombre hijo de Dios. Aquí en la página 23 del libro, él habla entonces de los 5 cuerpos del hombre, ¿no? Y dice así, conforme vimos, existe un mundo perfecto creado por Dios que denominamos mundo de la imagen verdadera. Esto es la esencia de la filosofía de vida de Seichonoye, que el mundo perfecto creado por Dios, nosotros llamamos de mundo de la imagen verdadera, es el mundo que todo está bien, todo es perfecto, todo es armonioso. El cuerpo verdadero pertenece a este mundo perfecto y es la misma manifestación de la vida de Dios. Por lo tanto, el ser humano no es cuerpo carnal. Ante todo, él es un ser verdadero, creado a semejanza de Dios, de acuerdo con lo descrito en el libro del Génesis, que dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahí el profesor escribe, el cuerpo verdadero pertenece, ahí está en su pantalla, ¿no? El cuerpo verdadero pertenece a ese mundo perfecto, a este mundo perfecto, y es la misma manifestación de la vida de Dios, ¿no? El cuerpo verdadero pertenece al mundo de Dios, un mundo maravilloso donde ya existe todo, un mundo donde no existe el tiempo ni espacio, un mundo de posibilidades infinitas, un mundo de dimensiones infinitas, un mundo paradisíaco. Aí ele disse mais adelante, que diz assim, que el cuerpo verdadero pertenece al mundo de Dios. Mais adelante, en la parte 4, ele disse, abordo outros aspectos del mundo de la imagen verdadera. En la parte 5 explico respeito ao secreto para contemplar e desfrutar uma vida feliz conforme lo programado por la voluntad de Dios. Aí o professor, então, ele começa a dizer que o cuerpo verdadeiro pertenece, então, ao mundo de Deus. Aí há uma figura, não, que representa o cuerpo verdadeiro por um ponto em el centro, que é a abertura por donde brota a gran vida de Deus.
ustedes ven entonces que es algo assim bastante interessante. Ele disse que esta figura representa o corpo verdadeiro por um ponto em el centro, que é a abertura por donde brota a gran vida de Deus, dotado de força vital. O corpo verdadeiro precede ao tempo e ao espaço e contém todas as ideias que se vão a desenvolver em futuro. Aí, então, mais adelante um pouquinho, esta figura cambia. E para que vocês vejam, é como a figura quando você lança uma piedrita em el rio, não? Aí, quando você lança a pedrita em rio, aí, em el centro, onde esta piedrita vai a hundir-se, não? E genera, então, umas ondas, não? É mais ou menos este corpo que ele disse, não? Aí ele disse em seguida, aí está outra figura, não? Aí esta figura é a figura que vamos estudar um pouquinho e diz assim, em seguida vemos o corpo espiritual. Então, em el medio, você vê aí IB. Este IB, na verdade, é a imagem verdadeira. Ele disse aqui antes, não? Ele disse então que este ponto em el centro é a abertura por donde brota a gran vida de Deus dotado de força vital. O corpo verdadeiro precede ao tempo e espaço e contém todas as ideias que se vão desenvolver em futuro. Então, este corpo verdadeiro é a imagem verdadeira da vida do homem. Aí, o segundo, ele disse aí, depois deste IV, imagem verdadeira, vamos encontrar o corpo espiritual. Este corpo espiritual, que é um corpo que vibra intensamente, é totalmente livre, é ativo, tem grande sensibilidade e força vital. Podemos dizer que a inteligência superior e o amor universal actuam tendo como sede este corpo. Aí ele disse então que para termos uma ideia de um estudo, não? De um estudo, nós se manifesta em nós a inteligência superior, o amor universal, através da sede deste corpo, que é o corpo espiritual, ok? Depois do corpo espiritual, temos o astral. Já em el corpo astral, as vibrações da inteligência superior são de menos intensidade. Em ele se manifesta um amor um tanto inferior de natureza egoísta, tais como o apego, a obsessão e a vingança. Ok? Aí, depois, há o etéreo. E o professor Masaharu Taniguchi nos explica que o corpo etéreo, representando em la figura como um círculo descontínuo, tem a função de vincular o corpo astral ao corpo carnal e inibir as explosões emocionais que vêm do corpo astral. E, finalmente, temos o corpo carnal, cujas vibrações são menos intensas, por lo que se manifestam de forma visível. Para que o leitor entenda melhor a representação gráfica, imagine um lago de águas totalmente estancadas, como se fosse um grande espejo. Agora lance uma pedra hacia seu centro e o ponto em donde caiga a pedra vibrará intensamente e a partir de donde cayó, que é o centro de la energia de donde flui a vida de Deus, surgirão diversas ondas, ¿ok? Bueno, vamos a deixar esta figura aí para que vocês vejam um pouquinho mais. E aí, então, este corpo astral é a sede, então, ele disse, este corpo astral é a sede de las vibrações de menos intensidade. E aí, então, se manifesta um amor um tanto inferior, de natureza egoísta, tais como o apego, a obsessão, a vingança. E aí, então, o que passa com este corpo astral? Este corpo astral, não há situações, por exemplo, que você encontra com uma pessoa e quando mira para a pessoa, você sente assim um calor muito profundo. Você sente algo tão caloroso, tão hermoso, pero você não sabe de onde vem isto, não? E ele disse que isto também
pode estar vibrando intensamente do corpo espiritual hacia o corpo astral. ¿Ok? Porque é uma pessoa que pratica a ensinança, faz a meditação, tem um sentimento de gratidão. Sua atmosfera invisível que reina em este corpo astral, ele vibra intensamente em seu corpo. Então, por exemplo, vocês sabem, conhecem que há pessoas que têm a clarividência, e as pessoas que às vezes veem, não, que a pessoa de sua atmosfera emana uma aura invisível, llena de dulzura, de hermosura, de amor profundo. Pero este corpo astral também é cargado muitas vezes por ter uma vibração também menos sutil, como disse ele, ou seja, uma vibração tanto forte, ele agarra a los sentimentos de ódio, de rancor, de ganas de pelear, e muitas vezes se queda em esta vibração astral da pessoa. E isso tudo, de verdade, solamente para estudo, não? Tudo isso está no mundo inconsciente. Nós agarramos aquela ideia de ódio, de culpa, de sentimento de mágoa muito forte, e isto se queda em este corpo astral. E aí, às vezes, você se acerca desta pessoa em uma reunião, você vê que a pessoa, nós dizemos, Deus mío, parece que está pesada a pessoa. Por que será? E este peso muitas vezes aparece em sua mirada, em seu rosto, aparece às vezes em seu olhar, em sua mirada que não mira para nada, que mira hacia a nada. Ou então, uma atmosfera de tristeza, você se aproxima da pessoa e parece que a pessoa, Deus mío, pôs um basureiro arriba de sua espalda, não? Então, por quê? Porque ele disse que este corpo astral são as vibrações da inteligência superior que são menos intensas e em elas se manifesta um amor um tanto inferior de natureza de obsessão, de apego. E aí ele disse que este etéreo, que aparece na figura como um círculo descontínuo, tem a função de vincular o corpo astral ao corpo carnal e inibir as explosões emocionais. Por quê? Porque generalmente isto que sale da sede, o corpo astral, é a sede das emoções que estão fortemente gravadas em mis sentimentos. Então, quando me exploto, eu imediatamente exploto e esta explosão interior vai hacia este corpo etéreo. Como este corpo etéreo é descontínuo, é como algo como se fosse uma tirita assim, que agarra, não, a herida. Ou então como algo que de elasticidade. Ela se explota e vai se volvendo assim flexível, não? Este corpo etéreo, ele se volve flexível, e você explota, e este sentimento quase que rompe o corpo etéreo. Quando rompe o etéreo, é que você habla coisas, você hace coisas, você atira esta laptop para o suelo, você grita com os filhos, você acaba golpeando a suegra, porque se explotou algo del astral, e este etéreo que tem como a finalidade de amortizar, de não deixar com que aquilo salga de forma tão violenta, às vezes ele não aguenta, porque está tão cargado dessas emoções que ele explota. E ao explotar o etéreo, então as emoções também se explotam em palavras, em ações, ou então explota o etéreo e manifesta-se diversas enfermidades no corpo carnal, não sei? Então ele disse assim, finalmente temos o corpo carnal, cujas vibrações são menos intensas, por lo que se manifesta de forma visível. Aí ele habla, então, novamente,
para que nós podamos entender, ele disse que lançar a pedra em el lago, e aí ele disse, à medida que as ondas se alejam do centro, vibram com menos intensidade e vão perdendo força até chegar à orilla do lago. É decir, quanto mais cerca estén do centro, mais velozes serão as ondas. Sin embargo, quanto mais distantes estão do centro, menos velozes serão e terão uma maior amplitude. As diversas ondas que surgem a partir do centro representam os diversos cuerpos do ser humano. A vida, por lo tanto, crea ao seu redor o cuerpo espiritual, que a su vez crea o cuerpo astral, o cuerpo etéreo e o cuerpo carnal, simbolizado por las ondas. Nota que quanto mais cercanas ao centro, maior é a vibração, alta frequência com baixa amplitude. E à medida que as ondas se alejam do centro, as vibrações diminuem, baixa frequência e alta amplitude. Ok? Então, para facilitar a compreensão, o professor escreve, enquanto a los outros cuerpos do ser humano, vou a prosseguir abordando em primeiro lugar o cuerpo carnal, pois é um cuerpo conhecido, é visível e se manifesta em el mundo fenomênico. Pero, qual é a função do cuerpo carnal em este mundo fenomênico? Isso é bastante importante saber. Então, se disse, como hijo de Deus, a função ou missão do ser humano em este mundo é manifestar a Deus. Não nascemos em este mundo por acaso. Todos têm uma missão, e a missão do ser humano em este mundo é viver como cidadão ético e como hijo de Deus plenamente. Conforme vemos em la ilustração 3, o cuerpo carnal está mais lejos do centro, é decir, do cuerpo verdadeiro, e por lo tanto está constituído por vibrações débiles e é mais pesado, por isso é visível e se manifesta em el mundo material. Assim, o cuerpo carnal é um cuerpo sensorial que se mueve meramente bajo o comando do sistema nervioso central. É decir, vivimos em este mundo graças a los 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tacto. Graças a los 5 sentidos, podemos perceber o mundo que nos rodeia e desfrutar uma vida maravilhosa. Sin embargo, todos os sentidos estão unidos ao cérebro, que tem a função de comandante e é o condutor dessa máquina perfeita. Por meio do cérebro, podemos fazer nossas eleições, preferir lo correcto ou lo equivocado, optar entre o bem e o mal, elegir o amor ou o ódio. Sin embargo, además do cuerpo dotado de cerebro, o ser humano possui um componente muito importante, que é a mente. Sin la mente, o cuerpo carnal se transforma em cadáver, não? Em cadáver. Por isso ele diz aí na pantalla, que leemos há pouco, que a vida, por lo tanto, cria a seu redor o corpo espiritual, corpo astral, etéreo e carnal. A missão do ser humano em este mundo é viver como um cidadão ético, como hijo de Deus. E aí, mais adelante, ele diz, este corpo que está mais lejos do centro, do corpo verdadeiro, o corpo que está mais lejos do corpo verdadeiro, ele disse assim, que é, na verdade, este corpo carnal. E o cérebro é o condutor dessa máquina perfeita, e por meio do cérebro podemos fazer nossas eleições do bem, do mal, do amor, do ódio, etc. E tal, não? Aí ele disse assim, que, además do corpo dotado de cérebro, o ser humano possui a mente. E aí, isto é algo bastante importante. Sem a mente, o corpo se transforma em cadáver. Em última análise, o ser humano não é o corpo carnal, é mente, é vida de Deus. Por essa razão, é importante conhecer os demais corpos do ser humano que não se constituem de matéria, senão de vibrações mentais. Aí ele disse que, na verdade, a vida, volume 10, o professor escreve, todas as pessoas comuns, mira que interessante, têm, de acordo com investigações efetuadas por os estudiosos espirituais, um corpo triple, é decir, têm o corpo carnal, o corpo etéreo e, finalmente, um corpo aún mais sutil,
que é o corpo astral. Estos três cuerpos são cuerpos mentales, resultantes de la concientización de las vibraciones de la mente. Y estas texturas diferentes coexistem, sobreponiéndose mutuamente una a la otra, ocupando el mismo espacio. Por isso que ele disse que, por esta razão, é importante conhecer os demais cuerpos do ser humano, que não constituem de matéria, sino de vibrações mentales. Não? Aí ele disse assim, que o filósofo francês, René Descartes, escreveu em sua obra El discurso del método, pienso, luego existo. A única seguridade que temos de nossa existência é que existe o pensamento. E de onde vem o pensamento? Aí ele disse que o pensamento vem do mundo da imagem verdadeira criado por Deus. Se temos a capacidade de pensar ou imaginar um mundo perfeito, como ele descrito no primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus viu que todo era bueno, é porque este mundo perfeito existe. Sin embargo, este mundo não está solamente no lado externo de seu ser, ele também está dentro de você. Quando você se conscientiza de este mundo maravilhoso, de este mundo perfeito, este mundo se manifesta aqui e agora através da lei mental. Aparece o que pensamos. Aí na pantalla está escrito del cuerpo entonces etéreo, que dice que el cuerpo etéreo no es visible, pues se constituye de vibraciones más sutiles y es un cuerpo mental. Entonces él dice, él es la sede de las sensaciones. Como vimos com el cuerpo carnal, percebimos el mundo que nos rodea por medio de los 5 sentidos. E estas informações se transmitem ao cérebro e à mente, que interpreta as sensações onde se encontra o segundo corpo mental, que é o corpo etéreo, sede de las sensações, não? Ok? Então, por que existe o corpo etéreo? Aí ele disse, né? Este corpo etéreo existe. Vamos suponer que você sujete uma fuente que contém uma deliciosa lasanha, pero não percebe que ela está sumamente caliente. Creio que vai ter hasta mira, la lasanha. ¿No? Então, não percebe que ela está sumamente caliente. Lógicamente, você se queimará as mãos. A informação de que a asadeira está caliente vai a seu cérebro e de este a la mente, que hace que você sinta dolor e imediatamente suelte a fuente para não queimar-se mais. Nosso corpo físico está dotado de um mecanismo automático comandado por la mente, que lo preserva a fim de não sofrer dano. Pero, onde está o dolor? Ele diz, o dolor está em la mente e não em el cuerpo carnal, mas especificamente está em el cuerpo etéreo. Aí ele disse, ¿no?, que quando hacemos a hipnose, por exemplo, naturalmente a hipnose quita este cuerpo etéreo. Então, aí você põe, por exemplo, uma vela encendida e começa a queimar a mão e diz, isto aqui é algo muito maravilhoso, está heladito. Você não sente o calor da vela que está queimando sua mão, porque não sente através deste cuerpo etéreo, não? Ok? Bueno, daí mais adelante, não? O professor disse assim, você já deve haver ouído falar de pessoas que hincam seu próprio corpo com agujas e não sentem dolor. Como é possível algo assim? São pessoas que dominam o corpo etéreo e desta forma não sentem dolor. Outro exemplo são os hipnotizadores. Quando um hipnotizador transmite seu biomagnetismo através do passe ao hipnotizado, se empurra hacia fora do corpo etéreo deste e queda separado do corpo carnal. Então, em esta situação, por isso que dizem na Sutra Sagrada, palavras del ángel, se hipnotiza um homem e temporalmente se aleja sua mente do corpo, este não sentirá dolor, aunque lo hinque com uma aguja ou lo corte com um bisturi. Assim se realizam punçadas, assim como cirurgias, sem que o paciente sinta dolor. Um corpo abandonado por la mente se chama cadáver. Alguma vez viste um cadáver que sinta dolor? O cadáver não sente dolor,
porque a mente está ausente. Em suma, o corpo etéreo tem a função de dar sensibilidade e percepção ao sistema nervioso do corpo carnal e também a função de unir o corpo astral ao corpo carnal. ¿Ok? Então, é algo assim interessante, não? Algo bastante interessante. Aí na pantalla temos um dicho aí da página, a partir da página 33, que diz do poder de cura. Quando Jesus Cristo chegou à região de Gerasa, ou Gadara, uma multitud o acompanhava. Em isso, uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos tocou a punta de sua roupa e a sangre deixou de correr. Jesus perguntou: quem me ha tocado? Alguém me ha tocado, pois he sentido com uma força que uma força ha salido de mim. Ao poner-se em sol, todos os que tinham enfermos de diversos males se los levavam a Jesus e ele os sanava, imponendo-lhes as manos a cada um. Aí ele disse assim: o corpo etéreo se conforma por um tipo de energia biomagnética e capta esta energia por meio do corpo carnal e também la libera mediante o corpo carnal. Podemos entender que esta energia tem o poder de curar. Aí ele disse que a cura, ele disse, também provém do poder espiritual, da compreensão e da conscientização da imagem verdadeira. De que forma Jesus Cristo podia realizar as curas? Por intermédio de seu poder espiritual, da conscientização de que era Hijo de Deus, pois Jesus Cristo foi quem mais nitidamente logrou expressar ou manifestar a imagem verdadeira. Não? Que hermoso, não? Que é isto. Aí, então, o professor, ele disse também que as pessoas cujos corpos etéreos são débiles são mais suscetíveis às incorporações de espíritos. Devido a karmas de vidas passadas, surgem grietas em el corpo etéreo por donde penetram corpos astrales de entes del mundo espiritual. Sin embargo, a las personas de cuerpo etéreo fuerte no se les puede hipnotizar de modo fácil e dificilmente adquirem enfermidades mentais e têm dificuldade em experimentar fenômenos paranormais como clarividência. ¿Ok? Bueno, o que quero dizer aqui para vocês, que é algo bastante importante, é que quando este espírito, ele disse, se manifesta em alguém, é justamente porque este corpo astral está com as grietas toda aberta. Aí não está em defesa. Aí os espíritos que estão por la tierra, que estão agarrados a los dolores, el vicio, a vezes se acercam da pessoa e a pessoa começa a ter debilidades mentais ou incorporar os espíritos. Pero isso, de que maneira ele disse que podemos fortalecer este corpo? Aí, em la pantalla, está assim dicho. Como fortalecer o corpo etéreo? Uma das formas é realizando a meditação Shinsokan e tomar o sol para assimilar os raios ultravioletas. Que interessante, não? Ele disse, e a meditação mais eficiente para esta finalidade é a meditação Shinsokan. O corpo humano é uma espécie de bateria viva. Quando se juntam a mão direita com a esquerda, é decir, o polo positivo com o negativo, começa a circular uma espécie de corrente elétrica vital em elas e ao instante a pessoa irradia biomagnetismo. Do outro lado, o elemento essencial do corpo etéreo são as ondas de luz. Por esta razão, é importante tomar o sol para assimilar os raios ultravioletas. Aí adelante, vamos estudar um pouquinho o corpo astral. O corpo astral é a sede das emoções e de los sentimentos, não? O professor escreve o seguinte: as vibrações de la inteligência, superior em el corpo astral são de menor intensidade e o amor que se manifesta em ele é um tanto inferior, de natureza egoística ou egoísta. Os sentimentos de apego, de obsessão ou de vingança se instalam em el corpo astral e actuam através de ele, podendo manifestar-se em forma de fantasma.
Quando se diz vibrações da inteligência superior, se refere ao corpo espiritual, que é dotado de sabedoria. A inteligência superior e o amor universal têm como centro de operações o corpo espiritual. Aí ele disse, bem mais allá, mais adelante, não? Ele vai dizer na página 43 já, do corpo, aí ele habla do corpo espiritual, não? Bueno, deste corpo astral, então, ele disse, dependendo de los sentimentos que a pessoa mantém durante o dia, se são negativos, pode originar determinadas enfermidades, pois os pensamentos generam emoções e sentimentos. O ódio, o rancor, a tristeza são sentimentos negativos que se acumulam em corpo astral. Sin embargo, de la mesma maneira que tais sentimentos negativos vão hincando em corpo astral, também hinchan em el corpo carnal, que envolve o corpo astral. Esta é a causa de que apareçam inflamações e tumores como os de câncer. Por lo tanto, as enfermidades são acumulações de pensamentos e sentimentos negativos que se mantêm no corpo astral e que se manifestam no corpo carnal em forma de dolência, não? Que é justamente aquela figurita que tinha aí, não? Bueno, aí depois, mais adelante, o professor vai a dizer em la página 43, que está em la pantalla, del corpo espiritual. Ele disse, o corpo espiritual está mais cerca ao centro, é decir, a imagem verdadeira, e tem vibrações mais intensas, grande atividade e liberdade absoluta. Então, ele disse que em Seichonoye nos ensina que o ser humano não morre, porque ante todo é espírito, é imortal e existe antes de Abraão. Em la Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, disse, não hagáis em absoluto de la muerte del cuerpo la muerte del hombre, porque el hombre es vida, jamás conoce la muerte, ¿no? Lo que muere es apenas el cuerpo carnal. Sin embargo, seguimos vivendo en el mundo espiritual. Pero como viven los espíritus que partieron al mundo espiritual? En el libro Mejores su destino orando por los antepassados, consta el siguiente caso de Marjorie, que ao saber que seu esposo visitava frequentemente sua tumba devido a que la estranhava muito, ela le envia o seguinte mensagem: querido, não creas que estou em el cemitério. Lo que permanece ali são os espíritos pouco evolucionados. Em lugar de ir ao cemitério tão assiduamente, melhor coloca flores frente a meu retrato, pois puedo senti-las. É interessante, não? Notar que em sintoísmo não consideram o corpo carnal como matéria, sino como uma categoria de espírito, e que os entes que pertencem ao cemitério são apenas espíritos em estado de ilusão. Para eles, as almas se manifestam em 4 formas, que depois vamos estudar, pero não é o mais importante. O mais importante aqui, novamente, o professor, ele nos disse, não, que há novamente aí a figura, não? Em la pantalla vai aparecer a figura aí que estamos estudando de los 5 cuerpos del hombre, e diz então de la imagen verdadeira, que é a vida de Deus, o cuerpo espiritual, que é puro, que é o núcleo do cuerpo astral, que o cuerpo astral, que é o local onde se queda a sede dos pensamentos e sentimentos, o corpo etéreo, que é o órgão de percepção que oferece energia, e por através do corpo etéreo que sentimos, não? Que está caliente, que está frio, que duele, que está sabroso, e o corpo carnal, que é a manifestação mais lejana da imagem verdadeira da vida. E que nós, quando utilizamos o poder da palavra, em caso que vamos utilizar quando regressamos a hora, que vamos utilizar a prática imagem verdadeira, harmonia, perfeição, estamos transcendendo toda esta pantalla, que aparece aí na pantalla, de burro, através da prática, nós, de verdade, utilizando o poder da palavra, vamos afirmar imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que é isto que está em el centro, e através desta palavra, hace a curação de todos os sentimentos que estão em el cuerpo astral, em cuerpo etéreo, e talvez em cuerpo espiritual, que talvez tenha aí recuerdos de vidas passadas, de hechos del passado, se cura todo isto e manifesta-se a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa. Ok? Vamos a hacer a parte final, então.
como disse a vocês há pouco aí, na pantalla, novamente, queria pedir para pôr aí. Então, todo isso que estudamos, ¿no? As características destes corpos, as funções de cada um, não significa que estão separados em algum lugar, não? Todos eles estão, na verdade, dentro de nosso histórico da vida, não? Dentro do histórico da vida do homem. E aí, aqui na parte 3 deste livro, Los 5 Cuerpos del Hombre, então o professor escreve: hasta aqui, na página 51, hasta aqui hemos estudiado a visão espiritual do ser humano. Sin embargo, de maneira general, a psicologia não admite a ideia de que o homem possua vários corpos e divide a mente em duas capas, o consciente e o subconsciente. Segundo o professor Masaharu Taniguchi, o consciente abarca apenas 5% de nossa mente e o subconsciente chega a compreender o 95% da mente total. A representação gráfica que usamos para ilustrar o consciente e o subconsciente é aquela ilustração que aparece, não? Um iceberg, não? E aí aquilo que está fora, arriba do água do mar, representa o consciente, ou seja, aquilo que nós vemos agora representa o consciente. E o que está abaixo, invisível, são todas as memórias, os recuerdos que temos desta vida, de vidas passadas, que estão gravadas em esta vida inconsciente do homem, ou na vida subconsciente do homem. Então, ele disse que algo interessante, que diz assim: para ser uma análise do ser humano desde o ponto de vista psicológico, temos que usar términos abstratos como consciência, mente, etc. Em la psicologia, se le dá o nome de consciente a la mente que actúa instalada em el cuerpo carnal e em el cuerpo etéreo, e se usa o término subconsciente para indicar a mente que hace del cuerpo astral e del cuerpo espiritual su local de actuação. Os psicólogos explicam a mente humana dividindo-la em duas partes, consciente e subconsciente. A mente consciente é a que, segundo o espiritismo, atua usando o corpo carnal e o corpo etéreo. Desta maneira, de acordo com a ilustração que vimos, não? Podemos entender que todo o que está por cima do corpo etéreo forma parte do consciente, que é isto, não? E todo o que está abaixo hace parte do inconsciente, ou seja, aquilo que está invisível, que é o corpo astral, espiritual. Aí o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que para entender verdadeiramente Seicho-no-e, é necessário saber a diferença entre fenômeno e imagem verdadeira. Não é solamente o corpo carnal o que se considera fenômeno. Também o corpo etéreo, o corpo astral e também espiritual pertence ao mundo fenomênico, não? E aí ele disse, conforme podemos ver em esta figura que vimos aí, a partir do corpo espiritual, todo pertence ao mundo fenomênico. Em outras palavras, o mundo da imagem verdadeira não é o fenômeno. Aí, por isso que o professor disse que o mundo espiritual também é um mundo fenomênico. Por quê? Porque não está escrito na Sutra Sagrada, espíritos que não têm coração e sofrem um mal cardíaco. Se ele não tem coração, está em mundo espiritual, não tem por que ter uma enfermidade em seu coração. Pero está enfermo porque a consciência dele não crê que deixou este corpo físico e pensa, estou enfermo, morri do coração. Então, quando desperta no mundo espiritual, a consciência continua a mesma e pensa, sou todavia um corpo carnal. Pero quando ele reconhece sua espiritualidade, a estrutura mental e reconsidera seu conceito equivocado que sou corpo, imediatamente se cura o coração que estava enfermo. E por isso, então, ele disse, espírito, por exemplo, que não tem mais corpo físico, pero continua com vício. Aquele que morreu de alcoolismo, ao despertar no mundo espiritual, continua alcoólico. Por quê? Porque tem este conceito. Pero quando cambia o conceito, imediatamente deixa o vício que estava fortemente agarrado em seu corpo espiritual, deshace desta vibração e
alcança um estado de evolução infinitamente grandioso. Por isso que nós em Seichonoye hacemos a leitura da Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad com bastante amor e carinho para nossos antepassados, porque creemos que eles continuam vivos. E quando leemos, também nos conscientizamos que não sou este corpo físico, sino sou vida perfeita de Deus. Sou o amor de Deus, sou a perfeição de Deus. Por lo tanto, sou saudável, sou dinâmico, fértil e capaz. E aí, então, nós compreendemos esta verdade profundamente grandiosa e cambia o conceito equivocado de que sou ser carnal e de verdade sou um ser espiritual, livre destes tormentos do mundo material. Aí este espírito deixa de sofrer e começa a bendecir os familiares. Agora, como disse pouquinho antes, nós vamos terminar a reunião do dia de hoje fazendo uma prática recitativa em Seichonoye, que utilizamos o poder da palavra, que sabemos que a palavra é força criadora, é força que cria. Então, se utilizamos este poder da palavra, e aí vamos evocar Deus através do canto evocativo de Deus, sintonizar nossa mente com Deus e recitar, usar o poder da palavra para bendecir o mundo e curar todas as vibrações que estavam aí em nosso campo astral, em nosso campo etéreo, o campo espiritual, dolor, enfermidade, egoísmo, falta de perdão, ódio, todos os malos desejos, as experiências negativas da vida, nós vamos utilizar a palavra imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E esta palavra, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, é, como disse no início, é o ponto de atirar a pedra em rio. Ou seja, nós vamos com o poder da palavra abrir novamente este foco da vida de Deus, abrir esta boca por onde sale a força de Deus em nossa vida e através da afirmação, aqui agora é a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa, se curam todas as vibrações de desarmonia, de tristeza, de melancolia, manifesta-se amor, elimina-se os vícios, todo aquilo que estava em desequilíbrio vai manifestar equilíbrio. E aí, então, aquilo que manifesta equilíbrio, manifesta-se curação, manifesta-se amor, manifesta-se perdão, manifesta-se prosperidade, manifesta-se alegria e cura de todas as enfermidades. Ok? Então, por isso que é muito importante, então, em este momento de fazer esta prática, nós assumimos a posição de oração e aí em casa, juntos, vamos falar imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Visualizando este eu perfeito, Hijo de Deus que habita minha vida, que é a extensão da vida de Deus. E vamos mentalizar também nossos familiares, nosso papá, mamá, os hermanos, as cunhadas, os sobrinhos, os hijos, todos são imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E aí, através desta afirmação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, estas palavras vão purificar o mundo, purifica o mundo e vão purificar também nossas vibrações, nossos sentimentos, manifestando assim Deus em nossa vida, ok? Então, por favor, assumam a posição de oração e me acompanhem mentalmente, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus, Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendice-me com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonoye para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Em posição de oração, palavras do condutor. Nos seja permitido a partir deste momento iniciar a recitação imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a perfeição mentalize o nome da pessoa para quem você vai dedicar esta oração. Mentalizem, traga o rosto da pessoa delante de você e mentalize. No mundo de Deus solamente existe a perfeição, a harmonia. Não há nada que esté enfermo, nem que se haya accidentado. Tampouco existe enfermidade que pode atacar o homem,
ni accidente que lo pueda afectar. En el mundo de Dios, todas las personas están en su debido lugar de forma armoniosa y perfecta. De esta manera, negamos firmemente el fenómeno y visualizamos solamente la imagen verdadera, armoniosa y perfecta. Recitação. Ao recitar as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos a contemplar solamente a imagem verdadeira da pessoa a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saludável, sonriente, perfeito e harmonioso. Então, juntos, por favor. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Gracias, Dios, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. Muchas gracias. Fin de la recitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Seguramente Dios se manifestó a través de esta práctica en la vida de cada uno de ustedes, de sus familiares, de las personas para las cuales usted ofreció la oración. Seguramente Dios los bendice en este exacto momento y seguramente manifestará la imagen verdadera de salud, de prosperidad, de armonía y de felicidad. Sean cada vez más felices. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muy pronto nos encontraremos en sus países. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.